Paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Poder do Conhecimento. Para quem me acompanha do Facebook, do YouTube, desculpa. E para quem me acompanha do Facebook, seja bem-vindo à página Ed Imperator Blessing. E sou eu mais uma vez, Ed Imperator Blessing, a transmitir a palavra de Deus para todos vocês. E antes de começar com a ministração, quero agradecer a todos aqueles que cuidam de partilhar os vídeos em que eu posto, e quero agradecer a todos vocês por isso. E vocês não sabem o quanto talvez estejam a impactar vidas, a serem usados, instrumentalizados por Deus para tocar vidas por meio da palavra de Deus. E também saibam que existem pessoas que não estão a favor do progresso deste canal, não estão a favor do progresso do Evangelho da Paz. E podes crer, eu também sofro desprezo e sofro bullying por causa da minha idade. Sofro bullying e muito mais por causa por questão de por muitas coisas. Por exemplo, eu sou pregador da palavra de Deus, já quem não me vê isso com ar de desprezo, e é por isso que em certos momentos, quando a pessoa faz isso, tende a desprezar a minha pessoa, eu escolho não partilhar algo para ela, né? E sou muito fechado para pessoas que acham que já sabem, que já conhecem a palavra de Deus. Então, meu irmão, partilhe a palavra de Deus com pessoas certas, partilhe a palavra de Deus, partilhe o link deste canal para pessoas certas, para pessoas que têm um coração que está pronto para ouvir a palavra de Deus, tem um coração que já está pronto e já não tem opção a não ser Jesus, a não ser se concentrar em ouvir a palavra de Deus, a não ser em concentrar-se em receber o amor de Deus. Porque assim, a Bíblia diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então quer dizer que uma das coisas, o que quer dizer que às vezes é necessário que as pessoas sintam necessidades, passem por necessidades, para que cheguem a reconhecer a glória de Deus. Sem isso, é provável que essa pessoa não reconheça a glória de Deus. E sem mais delongas, vou começar a partilhar a palavra de Deus com todos vocês. E o tema de hoje é íntimos de Deus. Muitos não temos bem a noção do que é ser íntimo de Deus. Há pessoas que pensam que ser íntimo de Deus tem a ver com falar bonito diante de Deus. Palavras do tipo: Deus que está sentado no trono, Deus que tem vestes vermelhas, tem vestes brancas, salpicadas de sangue, que tem olhos de fogo, porque Deus fogo consumidor. Não que seja errado, elogiar a Deus desse modo, mas só que muitas das vezes a darmos certos adjetivos a Deus, mostramos o quão nós não somos íntimos de Deus. Às vezes, falar bonito diante de Deus pode mostrar que você não é íntimo de Deus. E mais tarde vamos aprender neste vídeo. E quero que saibam, antes de vos mandar abrir o versículo bíblico, que Deus quer comunhão com o ser humano mais do que o próprio ser humano. Deus quer comunhão com o ser humano mais do que o próprio ser humano. Não é o ser humano que se candidata diante de Deus, mas sim é Deus que chama o ser humano para a sua maravilhosa presença. Não só para estar na sua presença, mas para viver na sua presença. A Bíblia diz: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Bíblia diz aquele que habita, o que significa que você não, se você é filho de Deus, se você é cristão, você não entra e sai da presença de Deus. Você não busca a presença de Deus, mas você vive na presença de Deus. Perdão. E vamos abrir o livro de Lucas capítulo 15, do versículo 11, em que diz assim, em que fala do filho pródigo.
Lucas capítulo 15, versículo 11. E diz: um certo homem tinha 2 filhos, 12. E o mais moço disse ao pai: dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. 15. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. 16. E ele esperava e desesperava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. 17. E, tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, fazei-me como um dos teus empregados. 20. E levantando-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, ouviu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. 21. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. 23. E trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramo-nos. 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando o velho chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. 26. E, chamando um dos seus servos, perguntou que lhe era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu o são e salvo. 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. 29. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os seus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. 31. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. 32. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se lhe perdido e achou-se. Nós aqui podemos ver, esta é a parábola do filho pródigo. O filho mais velho tinha uma mentalidade legalista. O que é uma mentalidade legalista? Mentalidade legalista é uma mentalidade que acha que deve seguir protocolos para obter algo diante de Deus. Uma mente legalista é uma mente em que, segundo ela, deve seguir certos protocolos para ser abençoado. Nós aqui podemos ver que o filho pródigo não fez nada para ser abençoado. O filho pródigo voltou para a casa do pai depois de ter gastado tudo aquilo que o pai lhe deu, todas as coisas, todas as bagagens que o pai havia lhe dado, todas as riquezas que o pai havia lhe dado. Mas mesmo assim o pai voltou, o pai o recebeu e alegrou-se. Por quê?
porque o filho voltou para casa. Nós vemos, o filho pródigo não fez nada para ser abençoado pelo pai. Por que eu digo que o filho pródigo foi abençoado pelo pai? Porque o pai lhe recebeu e matou bezerro de ouro. Porque aqui nos remete a sacrifício. E sacrifício nos remete também à cruz. Todos aqueles quanto pecaram diante de Deus e querem perdão diante de Deus, sacrifício feito por Jesus ainda está disponível. Todo aquele o quanto se sente culpado por ter vício X ou vício Y, seja vício em bebedice, seja vício em pornografia, o sangue de Jesus, a cruz de Cristo, é a solução. Você não vai conseguir obter as bênçãos, ou você não vai conseguir acessar os privilégios que você tem diante de Deus com uma mente legalista. Porque uma mente legalista não tem um pleno conhecimento de Deus. Uma mente legalista não tem um pleno conhecimento de Deus. Por quê? Porque a mente legalista muitas das vezes, a mente legalista conhece muito mais os seus deveres. Conhece muito mais os seus deveres, se esquecendo de que para que você tenha a capacidade de cumprir os seus deveres, você também depende de Deus. Conhece muito os seus deveres e conhece pouco os seus direitos. O filho mais velho não tinha o pleno conhecimento do pai, o que quer dizer que não era íntimo do pai. Ele habitava na mesma casa que o pai habitava, mas não era íntimo do pai. Uma coisa é estar em Cristo, outra coisa é ter pleno conhecimento de Cristo. Uma coisa é estar em Cristo, outra coisa é ter pleno conhecimento de Cristo. Suponhamos o seguinte, você se converte. Se você não investir em conhecer a Jesus, você vai viver como uma pessoa que não é convertida. Se você não aplica, principalmente nos dias de hoje, meu irmão, te digo, está muito perigoso não ler Bíblia por conta própria. Você vai passar a vida a dizer, porque pai disse, porque pai disse. Eu não estou contra a paternidade espiritual, porque eu também sou filho na fé de alguém. Saudações, meu pai Elias, tempo de Deus. Eu sou filho na fé de alguém. Nada contra eu não tenho nada contra a paternidade espiritual. O problema é você se apoiar em filosofias sem confirmar se está ou não na Bíblia. Sem confirmar se está ou não na Bíblia. Ser convertido não te torna íntimo de Deus. O que te torna íntimo de Deus também não é orar por 1 hora de tempo ou 3 horas de tempo. Mas o que te torna íntimo de Deus é o pleno conhecimento que você carrega acerca do teu Pai, acerca de Jesus, acerca de Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vocês. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vocês. E eu vou mencionar também uma das coisas, e geralmente, pessoas que têm mente legalista, pessoas que têm vazio de conhecimento, tem vazio do conhecimento, ou melhor dizer, pessoas legalistas não têm conhecimento de Cristo. Não têm pleno conhecimento de Cristo, conhecem um pouco acerca de Jesus. Conhecem a Jesus de uma maneira superficial.
E isso é perigoso. Sabe quando é que damos brecha ao diabo? Nós damos brecha ao diabo quando nós não investimos no conhecimento. Tem muita gente que ora muito, mas não investe no conhecimento. Não investe no conhecimento. É por isso que são feitos de escravos e de escravas. Porque não investem no conhecimento, só querem orar. Não estou a dizer que orar não é importante, porque eu também oro. Orar é importante, porque é com a oração que você recebe a revelação de Deus. Porque nós temos que saber que na nossa oração o que é mais importante não é o que nós falamos para Deus, mas sim é o que Deus fala para nós. Então, se, por exemplo, você ora e não permites Deus falar contigo na oração, nada feito. Essa oração não mudou nada na tua vida. Desculpa. Não mudou nada na tua vida. Porque o que muda a tua vida, o que muda as circunstâncias na tua vida, o que muda as circunstâncias na tua vida é o que Deus fala para ti. Então, muitas das vezes, se nós não ouvimos o que Deus quer dizer ao nosso coração, nós não teremos pleno conhecimento de Jesus. Vamos abrir o seguinte e vamos abrir o livro. Ok. Vamos abrir o livro de João, capítulo 15, versículo 7 a 8. João, capítulo 15, versículo 7 a 8. Assim diz o livro de João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ok. Aqui vamos por partes. Jesus diz, se vós estiveres em mim, primeiro ponto, e as minhas palavras estiverem em vós, segundo ponto, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aqui, vamos lá. Aqui quando Jesus diz, se vós estiverdes em mim, está a falar no âmbito de nós confessarmos a Jesus como o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Quando você aceita Jesus, Senhor Jesus, como seu único Senhor e suficiente Salvador, você já está em Cristo. Você já está em Cristo. Agora tem outro processo que muitos pensam que se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, são o mesmo processo. Não é, não são. Esse é o estar em Cristo envolve confissão a Jesus como Senhor e suficiente Salvador. E se as minhas palavras estiverem em vós, envolve investimento de conhecimento da palavra de Deus. O que significa que se você está em Cristo apenas e você não conhece os teus direitos em Deus, que estão aqui na palavra, que estão na Bíblia, você vai continuar a viver como um escravo. Você vai continuar a viver como um escravo. Há uma necessidade, uma grande necessidade de conhecer os teus direitos em Deus ou de se firmar na palavra. Você está em Cristo, certo? Você está dentro, está salvo. Quando você está em Cristo, você está salvo da morte eterna, ou você está salvo do inferno. Você não tem como ir para o inferno. Mas há uma coisa que o diabo vai continuar a atrasar, pode continuar a atrasar a tua vida se você não investir em conhecer a palavra de Deus.
em adquirir pleno conhecimento da palavra de Deus. Porque para você estar em Cristo, você já conhece a palavra de Deus. Agora, quando a palavra já está em ti, isso quer dizer que você já tem pleno conhecimento de Cristo. Eu aqui neste canal, sabe, talvez seja por isso que Deus inspirou-me para que eu desse ao YouTube em nome do canal Poder do Conhecimento de Cristo no YouTube. Porque conhecimento da palavra de Deus é muito importante. É muito importante. Hoje em dia, nós vemos muitos cristãos zangados com Deus, frustrados com Deus, não por causa de Deus, mas por causa das suas mentalidades legalistas, mas por causa deles mesmos, que não se aplicam a conhecer, a adquirir pleno conhecimento de Jesus. Ou você vai me dizer o seguinte: aquele irmão ali é cheio da graça, eu tenho pouca graça. Está bom. Se ele tem pouca graça, e se ele tem pouca, se esse irmão que você vê que está a prosperar e você diz que tem muita graça e você tem pouca graça, quer dizer que você não está a investir no conhecimento. A Bíblia, no livro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que quer dizer que muito conhecimento, muita graça multiplicada abundantemente. Pouco conhecimento, graça multiplicada abaixo. O aumento da graça, a graça é proporcional ao conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. A graça é proporcional ao conhecimento de Jesus. Este filho pródigo não conhecia plenamente ao Pai. É por isso que há privilégios que ele não sabia que tinha. Há privilégios que esse filho pródigo não sabia que tinha. O que significa que ele não era íntimo do Pai. Se eu não conheço os meus pais, se eu não conheço o comportamento da minha mãe, dos meus pais, como eles reagem quando zangam, como eles reagem quando quanto eles são generosos, ou quando eles são boas pessoas, eu não sou íntimo dos meus pais. Fica a saber que eu não converso com os meus pais. Não sou íntimo do meu pai. Não sou íntimo nem da minha mãe. E também para as amizades. Eu posso ficar 3 meses sem conversar com o meu amigo, mas eu conheço como ele se comporta, conheço o que ele gosta, conheço o que ele não gosta. Então, é necessário aplicarmos o conhecimento de Cristo. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, quanto mais você conhecer a teu Pai Celestial, mais vais entender, mais vais conhecer os teus direitos. Ser íntimo de Deus, eu volto a repetir, oração é importante, mas isso não significa que você é íntimo de Deus com oração. Jejuar é bom, mas isso não significa que você é íntimo de Deus. Eu creio que eu estou a quebrar certos sofismas. Eu creio que estou a quebrar certas falácias que nós temos ouvido nas igrejas. Nós temos ouvido em grupos evangélicos, em movimentos evangélicos. Eu sei disso. Mas eu vim te dizer, o íntimo de Deus é aquele que tem pleno conhecimento de Deus. Então, procure em cada dia da tua vida aplicar-se em conhecer mais e mais o teu Deus, mais e mais
o teu Jesus. Quanto mais fores a conhecer a Jesus, mais vais perceber que o viver em Cristo é leve. O viver em Cristo é leve, cheio de paz, cheio de alegria. É por isso que é necessário conhecer, apliquem em conhecer a Jesus, apliquem, busquem conhecimento. Quando falo de buscar a Deus, quando falo de buscar a Deus, estou a falar de investir em conhecer a Ele. Sabe, Deus quer se revelar para muita gente. Deus quer se revelar para ti. Deus quer se revelar para ti. Então permita-te com que Ele se revele para ti através das Escrituras. Quanto mais Ele for a se revelar a ti por meio das Escrituras, mais vais conhecer os teus direitos em Deus. Vais viver em paz. E principalmente, acima de tudo, você vai conseguir discernir doutrinas errôneas. Vai conseguir discernir doutrinas erradas, doutrinas que aprisionam. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo indica que este filho mais velho que estava em casa do pai, mesmo estava em casa do pai, não era livre. Não se sentia livre, mesmo tendo um Deus bom. Não se sentia livre, mesmo tendo um Deus misericordioso. Não se sentia livre. Esse não conhecia os direitos em Deus, não sabia que tudo que o pai tinha pertencia também a ele. Então cabia a ele só levar, só tomar posse. Sabe, eu vos desafio um dia. Se o teu pai, por exemplo, comprar bolacha, eu vos desafio um dia. Se o teu pai um dia comprar bolacha, experimenta lá levar um pouco. Hás de ver. Ele não vai zangar contigo. Porque sabe que é meu filho que levou. É meu filho que levou. Eu estou a trabalhar para meu filho comer. Assim também Deus é. Há bênçãos. Há pessoas que não estão a ver suas coisas realizadas, não estão a ver seus pedidos atendidos por uma simples razão. Não sabem que tudo que pedirmos a Deus, Ele é fiel em nos dar. Não sabem que tudo o que está no coração delas, porque eu creio que essas pessoas são convertidas, todo desejo bom do coração delas, Deus quer cumprir, não sabe. Não sabe. Mas eu te digo, conhecimento de Cristo é muito importante nestes últimos dias. Se você não investir no conhecimento de Cristo, você há de ver pastores, profetas, falsos pastores, né? Falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, vão te burlar e vão te aprisionar. Vão te burlar e vão te aprisionar. Está muito perigoso não ler Bíblia nestes últimos dias. Está muito perigoso não investir no conhecimento de Cristo nestes últimos dias. Enquanto você não aplicar no conhecimento de Cristo, você vai ser refém, você vai ser escravo. Enquanto não aplicares em investir no conhecimento, você vai pensar que Deus não quer te dar o que você pediu, enquanto Ele quer te dar sim. E Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus é generoso. Eu vos digo isso com toda certeza. Eu testemunho isso. E eu te digo, não testemunharia isso se eu não investisse em conhecer. Se eu não investisse no conhecimento. Eu vou ficar por aqui.
com grito, com clamor, com a pregação como esta, que dizendo: invista no conhecimento. Para ser íntimo de Deus, requer investir no conhecimento. Meu nome é Jim Perito Blessing e se tu crees que este vídeo vai abençoar alguém, vai impactar alguém poderosamente, pode partilhar e eu agradeceria muito. E também eu dou graças a Deus pela vida de todos aqueles que amam a palavra de Deus. Se você for amar mais a palavra de Deus, ouvir pessoas certas, eu creio que tenho certeza, você terá pleno conhecimento de Cristo e você não será a pessoa candidata a sofrer burlas. Burlas no sentido de aparecer um pastor te pregar alguma coisa que não está alinhada com a palavra de Deus. E daí você por vezes ter aquela sensação de que Deus está zangado contigo, de que Deus está triste contigo, enquanto Deus está sempre feliz contigo. Olha lá, aqui nesta parábola do filho pródigo, nós não notamos Deus irritado com o filho pródigo. Nós vemos Deus feliz com o filho pródigo, mesmo ele tendo cometido os erros que cometeu. Sabes por quê? Porque o filho voltou para casa. Meu filho voltou para casa. Meu filho voltou para casa. Meu filho voltou para casa. É a tua presença em Cristo que deixa Deus feliz. É a tua presença em Cristo que lhe deixa feliz. Deus está sempre feliz convosco, filhos de Deus. Deus está sempre feliz convosco. E que não apareça nenhum profeta, nenhum anjo a desmentir aquilo que eu disse. Você é filho amado de Deus. Você é amada de Deus. Esta situação pela qual você está a passar, Deus vai intervir. Se tu escolheres em aplicar, em conhecer mais a Deus. Não é questão de ser demônio, não é questão de ser feitiço, mas sim é questão de conhecer a Jesus. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia não diz que o meu povo perece porque o demônio lhe oprime. A Bíblia não diz que o meu povo perece porque os feiticeiros lhes enfeitiçam. Não é nada disso. Se o feiticeiro te enfeitiça, está a fazer o trabalho dele. Se o demônio te oprime, está a fazer o trabalho dele. E provavelmente esses dois tiveram brecha na tua ausência de conhecimento. Invista em conhecer a Jesus. E é assim que eu termino o vídeo. Partilhe este vídeo e seja uma bênção e abençoe vidas. Eu vou ficar por aqui. Shalom e paz e graça. Beijo nos vossos corações. Vai.